Bom dia, professores, colegas e todos que estão assistindo esse vídeo. Nós somos o grupo de tutoria número 2 e o nosso tema central é hipertensão arterial. Nosso recorte é hipertensão arterial sistêmica da gestação, a fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Nós somos orientados pelo professor Dr. Fabrício Rios. Os discentes são Álvaro Sidney Dias Filho, Carolina Navida de Farias, Marcelo Oliveira da Costa, sou eu, Giovana Vivaldo de Jesus Freitas, Paloma de Abreu Cândido de Souza e Estela Rodrigues Pasto do Nascimento. Durante a gestação, podem ocorrer situações em que a pressão arterial fica acima dos valores estabelecidos como referência de normalidade. Tais situações podem ocorrer quando a gestante já apresentava hipertensão arterial sistêmica diagnosticada antes da 20ª semana de gestação. Nesse caso, é conhecida como hipertensão arterial crônica. Pode ocorrer também que a gestante apresente elevação da PA depois da 20ª semana de gestação, sem outros sintomas relacionados. Esse caso, então, se configura como sendo hipertensão gestacional, outra situação que é uma situação, de certa forma, mais benéfica. E uma terceira situação é quando a gestante ela já apresentava hipertensão crônica e, após a 20ª semana, ela vai apresentar a proteinúria, que é a excreção de proteína na urina. Então, esse caso se configura como sendo hipertensão arterial crônica com a pré-eclâmpsia sobreposta. A definição de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é um distúrbio hipertensivo gestacional heterogêneo de expressão multissêmica, podendo acometer vários órgãos do corpo, desde o sistema urinário, acometendo os rins, até mesmo o sistema nervoso central, podendo levar, se evoluir para eclâmpsia, até mesmo a convulsões e morte. Os critérios de diagnóstico da pré-eclâmpsia são, como já foi dito, a elevação da pressão arterial após a 20ª semana de gestação em mulheres que não tinham apresentado caso hipertensivo prévio, como valor de referência, pressão arterial sistólica maior que 140 e a pressão arterial diastólica maior que 90. Com proteinúria significativa, que é a excreção de proteínas na urina, considerando a urina da gestante coletada em 24 horas, porém, não é um critério que vai fechar o diagnóstico, pois a gestante pode não apresentar proteinúria. Nesse caso, deverão ser verificadas outras alterações, como a trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas para um valor inferior a 100.000 microgramas por litro de sangue, a alteração da função hepática através da análise das transaminases e a alteração da função renal através da alteração da creatinina, ou até mesmo sintomas relacionados ao sistema nervoso central, como tontura e problemas visuais. Pode passar. O tratamento da pré-eclâmpsia, ele pode ser expectante, quando o médico explica para a gestante o que está acontecendo, aguarda a evolução do quadro, pode utilizar drogas para o controle da PA, ou a realização do parto prematuro, lembrando que esse segundo é o que apresenta maior risco, dependendo do nível de prematuridade da criança. A epidemiologia da pré-eclâmpsia ainda tem poucos dados, pois não são todos os países do mundo que divulgam os dados da pré-eclâmpsia de pessoas que diagnosticaram com ela. Mas um estudo em 2013 configurou os países que divulgam esses dados, ficou que cerca de 5% de todas as gravidezes do mundo são acometidas pela pré-eclâmpsia, ou seja, mais ou menos 70.000 mulheres, e estima-se que 10 a 15% de todos os casos de morte maternas estão relacionados com a pré-eclâmpsia. Esse é o mapa do artigo de 2013 que mostra os países que divulgam os dados. Pode-se ver que, então, que na África e na Ásia tem muito poucos países que não divulgam esses dados, então, por isso, são estimativas, não são exatos. Bom, a pré-eclâmpsia existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade, que quanto maior o grau de obesidade, maior os riscos de você desenvolver a pré-eclâmpsia, ou seja, a obesidade mórbida. Se você tem uma obesidade mórbida, a chance de desenvolver a pré-eclâmpsia é muito maior. A nuliparidade, que é quando é mãe de primeira viagem, digamos assim, e a multiparidade, que é quando está grávida de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Doenças vasculares, em geral, também influenciam, doenças metabólicas, gravidez múltiplas, como já quarta, quinta, sexta gravidez, aumenta os fatores de risco. Histórico familiar de pré-eclâmpsia, as doenças renais subjacentes, gravidez por técnica, e síndrome do ovário multipolicístico e anemia grave. Ou seja, existem muitos riscos, fatores de riscos para que desenvolva a pré-eclâmpsia. Então, com isso, o nosso objetivo do nosso trabalho ficou compreender os mecanismos fisiopatológicos da pré-eclâmpsia. Os objetivos específicos ficou relacionar a disfunção endotelial apresentada na pré-eclâmpsia com a sintomatologia materna,
e associar a hipertensão arterial sistólica com a pré-eclâmpsia. A nossa metodologia ficou basicamente buscar artigos científicos em bancos de dados confiáveis, como o Cielo, o PubMed e o Google Scholar, porque acreditamos que esses sites são confiáveis e tem uma vasta gama de artigos que nós podemos explorar. Nossas palavras-chave ficou pré-eclâmpsia, pregnancy induced e arterial hypertension. O nosso recorte temporal ficou de 10 anos, porque achamos que é um tempo ideal, por há mais de 10 anos os artigos começam a ficar defasados, ultrapassados, até a medicina está evoluindo muito, então descobrem coisas novas de todos os dias, incluindo a pré-eclâmpsia. Então ficou de 2010 a 2020, 10 anos de recorte temporal, e pegamos os artigos científicos só em inglês, porque é indiscutível que a maior gama de artigos científicos em inglês são confiáveis, então achamos que podemos pegar muita coisa delas, e assim fizemos nosso artigo. O feto não possui capacidade respiratória, de maneira que a sua demanda por oxigênio e nutrientes tem que ser suprida pela mãe por meio da placenta. Esse órgão é exclusivo da gravidez e se desenvolve a partir da implantação do blastocisto no útero, seguido por sua invasão e implantação no endométrio gravídico, denominado decídua, como mostra a figura. Nessa figura, podemos também ver a conexão do feto pelo cordão umbilical e as conexões das vilosidades fetais, que são ricas em capilares para que haja troca de sangue entre a mãe e o feto. Pode passar. Nas vilosidades são encontradas células progenitoras de extrema importância para o desenvolvimento da interface materno-fetal, os citotrofoblastos. Os citotrofoblastos são células responsáveis por tornar as trocas na barreira materno-fetal possíveis por meio da transformação de um endotélio proliferativo em um endotélio invasivo. Essa transformação ocorre pela diferenciação dos trofoblastos de um fenótipo epitelial para um fenótipo endotelial. Na gestação normal, como é mostrado a transição A para C, os citotrofoblastos entram em contato com a decídua, se diferenciam e invadem o terço interior da mesma, em direção ao miométrio e das artérias espiraladas, o que leva também à invasão das artérias espiraladas. Na gravidez com pré-eclâmpsia, como mostra de A para B, essa implantação é incipiente, de maneira que as artérias espiraladas não são remodeladas completamente, como deveriam. Pode passar. Nessa imagem, as pontuações em verde são representações dos citotrofoblastos, que estão mostrando adentrando a decídua em direção às artérias espiraladas. Na pré-eclâmpsia, como mostra na imagem da direita, a invasão intersticial é superficial e limitada, de maneira que as artérias espiraladas permanecem rígidas. A partir dessa rigidez, e decorrente dela também, não ocorre a transformação desses vasos em vasos de alto calibre e alta capacitância, capazes de perfundir a placenta de maneira adequada e sustentar o crescimento fetal. Essa é uma alteração característica da pré-eclâmpsia e pode levar à hipóxia placentária, que por sua vez desencadeia processos inflamatórios tanto no feto quanto na mãe. Pode passar. Nessa imagem, nós podemos ver de maneira mais ampliada dois pontos principais da alteração da atuação dos citotrofoblastos na gravidez normal em comparação com a gravidez da pré-eclâmpsia. Os círculos azuis estão indicando a implantação incipiente por citotrofoblastos do terço interior da região da decídua. Nós podemos ver muito menos células na pré-eclâmpsia em relação à gravidez normal. Já os círculos vermelhos indicam a redução do fluxo sanguíneo das artérias espiraladas em direção ao feto, como resultado dessa invasão e remodelamento incompleto. A etiologia do desenvolvimento dessa síndrome ainda não é clara, mas a maioria dos estudos divide seu desenvolvimento em duas fases com processos fisiopatológicos distintos. A teoria de maior importância caracteriza esses estágios em pré-clínico e clínico. O estágio pré-clínico ocorre entre a 20ª e a 34ª semana, e suas complicações decorrem principalmente de disfunções endoteliais sistêmicas, consequência da hipóxia e da má perfusão tecidual. Pode passar. A hipoperfusão placentária vai gerar uma cadeia de reações inflamatórias que desregulam o balanço entre os fatores angiogênicos e antiangiogênicos, induzindo agregação plaquetária e liberação de fatores que vão causar danos endoteliais aos vasos sanguíneos.
As alterações decorrentes do processo inflamatório e das alterações endoteliais vão expressar sistematicamente, de maneira que as consequências da doença são diversas sobre o corpo. Pode deixar nessa ainda, Alba. O aumento na produção de espécies reativas de oxigênio vai levar a maior concentração de SFLT1, que é o fator solúvel semelhante à tirosina quinase tipo 1, e S-Eng, que é uma endoglina solúvel. Ambas vão ser proteínas antiangiogênicas circulantes que vão causar disfunção endotelial, de forma que antagonizam o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial, e a sinalização do TGF-beta1, um fator de crescimento transformador, que são necessários para manter a saúde endotelial em vários tecidos, incluindo os rins e a placenta. Durante a gravidez normal, a homeostase vascular vai ser mantida em níveis fisiológicos de sinalização do VEGF e TGF-beta1. No entanto, na pré-eclâmpsia, vai haver um excesso da secreção tanto do SFLT1 quanto do S-Eng, o que vai inibir a sinalização dessas proteínas angiogênicas. Isso vai resultar em uma disfunção da célula endotelial, que vai passar a produzir mais óxido nítrico e liberar proteínas procoagulantes. Essas proteínas antiangiogênicas podem ser medidas em testes de imunoensaios específicos que vão auxiliar na detecção precoce da PE grave. Pode passar, Álvaro. A invasão trofoblástica deficiente, que já foi falada anteriormente, vai implicar no controle desregulado da oxigenação do espaço interviloso e na persistência da resistência elevada das artérias espiraladas. Assim, o sangue vai banhar as velocidades coriônicas sob alta pressão, simulando o que iria acontecer em caso de lesão por isquemia e reperfusão, que basicamente vão ser lesões teciduais desenvolvidas após um período de isquemia, devido ao processo de reperfusão sanguínea, que vai atingir principalmente as mitocôndrias, que vão passar a gerar grande quantidade de radicais livres. E isso vai gerar dano celular e resposta inflamatória generalizada, causando necrose. Nessa representação diagramática, a gente consegue enxergar bem os efeitos da remodelação da artéria espiralada no influxo de sangue materno, em condições normais e patológicas. A dilatação do segmento distal da artéria espiral, em condições normais, vai reduzir a velocidade de sangue nesse espaço interviloso, fazendo com que o tempo de trânsito seja de mais ou menos 30 segundos, e que vai permitir uma troca adequada de oxigênio. Já em gravidezes patológicas, o sangue materno vai entrar nesse espaço interviloso em forma de jato, com a velocidade de cerca de 1 a 2 metros por segundo. E como esse fluxo vai ser turbulento, que vai ser indicado pelas setas na segunda imagem, ele vai danificar as velocidades e formar lesões que vão ser revestidas por trombos, que é o que está pontilhado. O tempo de trânsito vai ser reduzido, então a troca gasosa vai ser prejudicada, deixando esses tecidos com deficiência de oxigênio. O estado protrombogênico materno é uma das possíveis causas da pré-eclâmpsia, onde anomalias no sistema de coagulação são muito observadas. A ativação endotelial resultante do estresse oxidativo vai levar a espasmos arteriais, edema e ativação do sistema de coagulação. A presença de lesão endotelial vai gerar elevação plasmática dos níveis de fatores de coagulação de von Willebrand, favorecendo a formação de trombos. Em conjunto, todos esses fatores que ocorrem no estágio pré-clínico vão causar não somente danos à placenta, mas nessa fase vão atingir principalmente os rins, que vão ter a sua permeabilidade da membrana basal afetada, causando disfunção renal, como a diminuição do fluxo da filtragem glomerular e, consequentemente, fluxo plasmático no glomérulo renal. Assim, os níveis séricos de creatinina e ureia, que são baixos na gravidez normal, vão se apresentar elevados como resultado dessa redução da filtragem glomerular. Isso vai caracterizar o quadro de proteinúria na gravidez com pré-eclâmpsia. O estágio clínico da pré-eclâmpsia se inicia após a 34ª semana e dura até o parto, que normalmente é prematuro. Esse estágio está relacionado aos fatores antiangiogênicos, inflamatórios e outros fatores tóxicos liberados devido a estresses oxidativos. O estresse oxidativo é definido como desequilíbrio entre pró-oxidantes e antioxidantes. Mutações dos genes mitocondriais da placenta estão associadas à redução incompleta de oxigênio, levando à produção de espécies reativas de oxigênio e ao estresse oxidativo da placenta e dos vasos maternos. Além das mitocôndrias, o retículo endoplasmático e a membrana nuclear produzem ânions como subproduto da autooxidação, principalmente relacionado à cadeia de transporte de elétrons, que compõe a respiração celular.
Entre os seus múltiplos efeitos na fisiologia celular, o estresse oxidativo leva à regulação de fatores de transcrição, como NRF2 e FOXO, que controlam a expressão de vários genes que codificam enzimas necessárias para a desintoxicação de moléculas oxidantes, como também participa da produção de vitaminas C e E, que são antioxidantes não enzimáticos. Um processo paralelo é conhecido como estresse nitrosativo, que envolve principalmente as espécies reativas de nitrogênio. A ação do óxido nítrico sintetase catalisa a oxidação de L-arginina em óxido nítrico. Quando a produção intracelular de superóxido aumenta, o óxido nítrico também pode reagir com ele, formando peróxido nitrito, que é um poderoso oxidante. O óxido nítrico sintetase pode mudar de forma quando as concentrações de seu substrato, L-arginina ou seu cofator, são baixas, o que gera a produção de superóxido em vez de óxido nítrico. A SOD é uma enzima que catalisa a reação redox do superóxido em oxigênio e peróxido de hidrogênio. Já a catalase e a GPX são importantes para a desintoxicação do peróxido de hidrogênio, formando água. No entanto, na presença de ferro, o peróxido de hidrogênio pode gerar o radical hidroxila, altamente reativo. Dessa forma, desarranjos dos processos oxidativos e antioxidativos podem prejudicar o funcionamento normal do organismo, o que é uma característica da pré-eclâmpsia. Devido à placentação anormal, o suprimento de sangue para a placenta é diminuído, o que resulta na diminuição da perfusão uteroplacentária e, consequentemente, na isquemia. Com isso, os fatores indutores de hipóxia alfa-1 e 2, que são marcadores de privação de oxigênio celular, são expressados em altos níveis em trofoblastos e na placenta de mulheres com pré-eclâmpsia. Além disso, o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e do fator de crescimento transformador beta-1 resulta no processo de disfunção endotelial já mencionado. Uma forma específica e comum de estresse oxidativo é a peroxidação lipídica não controlada, que é uma cascata de eventos bioquímicos resultante da ação de radicais livres sobre lipídios da membrana celular. Essa ativação leva à lesão de tecido placentário, com liberação de seus produtos na circulação materna e fetal, afetando outros órgãos sistêmicos. Além disso, a capacidade antioxidante é diminuída na pré-eclâmpsia, o que favorece o estresse oxidativo e toda essa cascata de disfunção. Além dos processos de desequilíbrio angiogênico e trombolítico, a inflamação também está relacionada à fisiopatologia da pré-eclâmpsia. Há uma ativação imune crônica em mulheres com pré-eclâmpsia, o que leva ao aumento da produção de citocinas inflamatórias por células T, como o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6 e 17. E também há uma diminuição da regulação de citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10 e 4. Esse desequilíbrio leva à inflamação crônica periférica e placentária. Dessa forma, o estresse oxidativo placentário ocasiona uma resposta inflamatória sistêmica com comprometimento endotelial. A produção de espécies reativas de oxigênio desencadeia uma cascata de eventos de feedback positivo, com maior produção de espécies reativas e peroxidação lipídica. Todas essas moléculas levam à resposta inflamatória e dano celular. Além disso, a disfunção endotelial é caracterizada por diminuição na disponibilidade de óxido nítrico, seja por baixa produção ou por aumento de consumo, haja vista que ele é uma molécula vasodilatadora. Assim, a diminuição da disponibilidade de óxido nítrico durante a pré-eclâmpsia pode estar contribuindo para o aumento da pressão arterial observada durante a doença. O comprometimento endotelial nos rins diminui a taxa de excreção urinária de sódio, que, juntamente com o aumento da resistência vascular, conduz à hipertensão arterial sistêmica característica da doença. Dessa forma, diversos fatores genéticos e oxidativos estão relacionados à fisiopatologia. A placentação anormal e a disfunção endotelial e o estresse oxidativo levam a uma liberação elevada de produtos placentários na circulação materna. Uma vez no sangue, eles encontram as células endoteliais maternas e potencialmente transferem seu conteúdo, levando à alteração do transcriptoma e inflamação. Eventualmente, o endotélio dos órgãos maternos é afetado. No caso da pré-eclâmpsia, ocorre mais fortemente nos rins, fígado e cérebro. Nos rins é possível encontrar uma lesão glomerular que leva à diminuição da filtração, o que está associada à possibilidade de excreção de proteinúria. Nos pulmões, o comprometimento endotelial e consequente permeabilidade vascular exagerada podem combinar com edema pulmonar. O dano hepático está associado ao que se denomina síndrome HELP, que é caracterizada pela hemólise, que corresponde à destruição das hemácias, alteração das enzimas do fígado e diminuição da quantidade de plaquetas, o que pode colocar em risco tanto a mãe quanto o bebê.
A lesão endotelial cerebral leva ao edema difuso e a quadros dramáticos de eclâmpsia, caracterizada por convulsões clônicas nesses pacientes. Fenômenos hemorrágicos e áreas de infarto também podem ser vistos no tecido cerebral. Bom, na discussão e conclusões, foi observado que o quadro clínico nos pacientes com pré-eclâmpsia é consequência da pressão arterial gestacional elevada, em conjunto com outros fatores agravantes que levarão a essa síndrome. Porém, não há um consenso sobre os mecanismos que participam da fisiopatologia da doença exposta. Um exemplo seria que não há um consenso e comprovação de que a pressão arterial elevada é causada por fatores ligados à pré-eclâmpsia ou se atua como uma das consequências que irão impulsioná-los, o que contribui para a ideia de que a condição gravídica é mais complexa do que os estudos atuais permitem verificar. Logo, o manejo clínico dos pacientes, por ser restrito, acaba se direcionando para a realização do parto, que é o tratamento com maior eficácia, já que as abordagens terapêuticas e técnicas de diagnóstico precoce para a doença dependem de mais estudos. Assim, acaba sendo de suma importância compreender os mecanismos fisiopatológicos da doença para ajudar na melhora do diagnóstico, tratamento e o cuidado com as sequelas que podem ser deixadas pela doença. Essas são as nossas referências, estou à disposição para quem quiser, e é só avisar que enviaremos. E obrigada a todos. Muito obrigado.